Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais ao ensinamento de Bezerra de Menezes, por Carlos A. Bacelli. Que Deus nos abençoe e abençoe o dia de vocês. Muita paz, muita luz, muito amor. É tudo que a gente precisa para viver bem, né? Então vamos lá. Apenas mais alguns passos. Talvez já vos sintais exausto de caminhar. A jornada tem sido longa, as pedras de tropeços numerosas, o desgaste físico inevitável, a solidão no testemunho, incompreensão dos que permanecem à margem. Apupos de quem vos deseja queda, vozes desalentadoras, preservai, porém na caminhada, fazei um sobreesforço com a cruz que levais nos ombros. O Calvário não se encontra assim mais tão distante, nunca estiveste tão próximo da luz. Levantai os vossos olhos e prossegui. Ao seu cume divino, vultos vos acenam, enchendo-vos de coragem. Apenas mais alguns passos e chegareis. Esse ensinamento aqui é muito bonito, né? Nos fala sobre carregar a nossa cruz, as nossas responsabilidades perante a vida, com fé, confiança, com esperança, porque todos nós temos as nossas cruzes para carregar, faz parte do nosso aprendizado. E às vezes essa cruz fica muito pesada, porque a gente tem alguma prova para passar e pede para passar por aquela prova, né? Então, a gente não sabe o que fez para estar carregando essa cruz tão pesada, né? Quando a gente está na espiritualidade, a gente vê que fez algum mal para alguém e quer, de uma certa forma, reparar isso. Aí a cruz fica pesada, porque às vezes uma pessoa que te odiou muito, né? E muitas vezes, como eu disse, às vezes os nossos inimigos nascem dentro do nosso próprio lar, como filhos, irmãos, parentes. Então, quando é assim tão próximo, se é um parente consanguíneo, fica mais difícil, porque está ali junto da gente o tempo todo, onde a gente deve perseverar na calma, na serenidade, para não brigar, para não causar mais danos nas nossas vidas, né? A gente veio junto, que é para poder reconciliar, daquele ódio se transformar em um amor. Então, quando está dentro de casa, fica muito mais difícil você conviver no dia a dia, 24 horas por dia. Então, a gente pedindo força a Deus, calma, paciência, sabedoria, e tendo conhecimento das leis de causa e efeito, a gente passa por isso mais leve, mais suave, porque a gente compreende, ou eu ofendi muito ele, ou ele me ofendeu muito. Então, devo ter paciência, porque de repente a culpa foi minha e não dele. Quando está mais longe, é uma pessoa que você não vê tanto, fica até mais fácil, né? De vencer esse ressentimento que às vezes vem na nossa alma. Às vezes a gente olha para a pessoa e não gosta da pessoa. Mas se a gente tem conhecimento já das leis, das causas e efeitos, a gente vai procurar conviver da melhor forma possível com essa pessoa. Aí que seja para dar bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, né? Se a gente já não briga, já não agride o outro, já é um grande passo. Mesmo que a gente sente aquele incômodo no coração. Mas dentro de casa é mais difícil, porque as nossas pedras de tropeços em várias reencarnações passadas foram muitas. Colocamos muita pedra no nosso caminho. Então, quando a gente tem conhecimento, procura estudar e ter conhecimento, a gente vai tirando essas pedras dos nossos caminhos, nos tornando mais pacientes, mais tolerantes com os erros alheios e com os nossos próprios erros, né? Assim como os irmãos falam, perdoai a quem vos ofendeu. Quando a gente perdoa alguém, na verdade a gente está perdoando a gente mesmo, né? Então quem perdoa sente uma calma no coração, uma tranquilidade, porque já foi lá e já pediu perdão. O outro não quis perdoar, o problema é dele, né? Então, quantas pedras colocamos em nosso caminho? E quanto vamos ter que
nos esforçar para tirar cada pedra, que é o orgulho, o egoísmo, aqueles nossos defeitos, as inimizades que a gente fez em vidas passadas. Então, nem sempre a gente tem a compreensão daqueles que estão ao nosso lado. Às vezes você é paciente com uma pessoa que te ofendeu, que te agrediu, porque já tem conhecimento das leis de causa e efeito. E aquelas pessoas que estão ao seu lado, mas você é uma besta mesmo, né? Ele te fez isso, ela te fez isso, e você ainda vai, conversa, ainda fala bom dia, boa noite. Tem sempre aqueles para nos criticar, somente quando a gente age com a caridade, com amor, com compreensão. Acho que a gente está sendo bobo, sendo feito de idiota. Mas não. A nossa alma nos diz, sinceramente, que devemos perdoar, porque a gente sente no fundo da nossa alma onde a gente errou e com quem a gente errou. Então, sempre vai ter aqueles que nos põem para baixo, que fica rindo, muitos até ri do nosso sofrimento, né? Aquele que não gosta de nós ri do nosso sofrimento. Mas, como diz o irmão, o Calvário não se encontra assim mais tão distante. Quer dizer, às vezes aquela prova já está no fim, da gente conviver com alguém que nos agride, que nos prejudica, às vezes já está no fim. Então, quantas pessoas, quando às vezes está no fim da prova, ela cai porque perdeu a fé, porque perdeu a confiança em Deus. Assim, aquelas pessoas que têm câncer, aquele câncer vem para curar a alma que está doente. Quando está chegando lá no final, a pessoa não quer mais, não aguenta mais, tira a sua própria vida, ou se não, pede os parentes para desligar os aparelhos, para que ele possa morrer, parar com aquele sofrimento. Assim que ele pensa, mas não, devemos passar nossa prova até o final. Sei que a dor do câncer é terrível, de tumores, muitas outras aí, mas a gente deve pedir a Deus força, fé e esperança para vencer a nós mesmos, para vencer aquele passo. Senão, numa outra vida, a gente vai vir passar pela mesma prova, digamos, do câncer ou do tumor, para poder vencer. Que muitas vezes foi a gente que pediu, né, para curar a nossa alma que está doente mais rápido. Então, às vezes a gente acha que está muito longe de acabar o sofrimento, como a pessoa que está com câncer. Às vezes falta só mais um mês, ou uma semana, ou alguns dias, e a pessoa acha que não aguenta viver mais com aquilo e pede para morrer. Aí, como eu disse, vai repetir a mesma coisa de novo. Porque, de repente, por causa de um dia de aquele sofrimento, você perde uma reencarnação inteira que suicidar, né? Que suicidar. Então, vai sofrer muito mais. Então, aguentar as nossas provas, seja elas quais forem, desentendimento em família, entre casal, se a gente permanece com a fé e com a confiança em Jesus Cristo, isso fica mais leve de se passar, fica muito mais leve. Então, devemos agradecer a Deus por essa encarnação, seja lá o que aconteça, pedindo força e fé a Deus e esperança, Ele vai nos amparar. Ele não nos abandona, não. Então, é melhor ter fé e confiança em Deus, confiança na nossa força, porque nós temos muita força dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, por ignorância, a pessoa acha que tirando a própria vida, porque não aguenta mais sofrer de um câncer, ou não aguenta conviver mais com certas pessoas, que vai aliviar, que acabou. Não, não. Se a pessoa tiver conhecimento, ela vai lutar contra essa vontade e vai seguir em frente, nem que esteja tomando morfina, remédio para aliviar a dor, mas não, eu vou aguentar até o fim. Aí tem gente que fala, isso é porque você não está no meu lugar. Se você sentisse a mesma dor que eu estou sentindo, você faria a mesma coisa. Mas cada ser humano é um mundo, é um universo diferente um do outro. Às vezes uma pessoa que parece frágil, aguenta tanta dor, tanto sofrimento, e aquele que parece que é forte, se entrega. Então devemos, porque às vezes esse sofrimento já está no fim, já está para acabar. Então, a gente deve sempre
levantar os nossos olhos a Deus e prosseguir. Ao seu cume divino, vultos vos acena, enchendo-vos de coragem. Apenas mais alguns passos e chegareis. Então, às vezes falta tão pouco para a gente vencer a prova, né, meus irmãos? Às vezes falta tão pouco. Então, se a gente tem dentro de nosso lar alguém que nos irrita, que a gente não aguenta nem olhar na cara dele, senão foram inimigos em vidas passadas. Então, através do conhecimento, dos ensinamentos dos Espíritos de Luz, a gente aprende a ser paciente, tolerante, mesmo quando vem com pedras, nos atirar essas pedras. Então, quanto mais nós vencemos a nós mesmos, é nós mesmos que a gente deve vencer. Vencer a nossa ignorância, buscando conhecimento, estudando, aprendendo, a gente vai saber passar por essa situação com mais equilíbrio. Com mais equilíbrio. E vamos perdoar com o coração aquele que está nos ofendendo. E às vezes alguns passos apenas, né? Às vezes apenas alguns passos. Então aqueles que nos agridem, com o tempo ele vai entender. E vai parar de nos perseguir, porque o amor tem muita força. Então, aquele que mais ama é aquele que mais vai perdoar. Aquele que ama menos é aquele que vai perseguir, que vai querer vingança. Então, meus irmãos, como que estão os nossos corações? Vamos dar mais um passo à frente para a nossa evolução espiritual e moral, orando, pedindo a Deus que cada pessoa que ora com fé, seja para si ou para o próximo, ou para o planeta Terra, é mais um tijolo de espaço que está colocando no universo para que a paz venha. Para que a paz venha ao nosso planeta, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Então, apenas mais alguns passos, meus irmãos. Vamos seguir em frente. Tem até uma história que conta de um homem que a vida dele estava sendo sofrida, né, carregando aquela cruz. Ele ia lá e pedia, tira um pedacinho dessa cruz para mim, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Aí tirava um pedacinho da cruz dele. Aí depois ele de novo, tira mais um pedaço da minha cruz, está muito pesado, eu não estou aguentando. Aí quando ele desencarna, ele tem, digamos assim, que atravessar um vale, de onde ele está, lá para o outro, onde ele ia encontrar paz, harmonia, tivesse conseguido carregar sua cruz, a cruz aqui ia servir de ponte. Aí, cadê a cruz inteira? Faltando pedaços, ele não consegue usar ela como ponte para passar para um outro lugar mais bonito, de paz, de harmonia, que ele teria feito por merecer, porque carregou sua cruz com fé e com confiança. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar de cá, chorando, sofrendo, até o momento que ele arrepender, né? Aí vai ser socorrido e vai pedir uma nova prova. Não, dessa vez eu vou conseguir carregar minha cruz até o fim. É onde a gente vê umas pessoas que sofrem tanto por causa de sofrimentos que os outros trazem para a vida dela. E ela vai ali com calma, com paciência, com tolerância, sinal de que aprendeu muito. Então, meus irmãos, é isso. Vamos carregar nossa cruz. A minha fala está meio complicada hoje, que minha boca está ressecada por causa dos remédios que eu estou tomando, né? Então, meus irmãos, vamos carregar nossa cruz. Todos nós temos uma mais leve, outras mais pesada. Então faz parte do nosso aprendizado. Vamos glorificar Deus. Quando a cruz estiver muito pesada, vamos louvar Deus. A gente vai sentir uma paz, uma força, uma coragem. Não vamos desistir da nossa cruz. Vamos carregar com fé. Então, se no momento de maior dor, você louva a Deus, agradece a Deus, essa cruz parece mais leve. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava trabalhando muito, rezando muito, e quando tudo passou, que eu olhei para trás, puxa vida, mas eu passei por tudo isso, mas é porque eu não estava com pena de mim, eu estava vivendo uma experiência difícil, mas não olhando só para o meu umbigo, trabalhando muito, orando muito, a dor passou mais suave. Mas quando você fica ali pensando, eu estou sofrendo, você está pondo adubo no sofrimento. Você mesmo está traindo mais 2 sofrimentos por causa dos seus pensamentos negativos. Por isso que diz que
Mente vazia, oficina do diabo. Então, nos momentos de dificuldade, quanto mais a gente trabalha e procura se manter ocupado, aquilo passa de maneira mais suave. Uma vez eu li uma história de uma mulher que ficou viúva, não tinha filhos e estava numa desilusão, num desespero, e ela era rica, muito rica. Aí um dia ela resolveu entrar numa igreja para rezar. Aí ela escutou uma criança à frente dela rezando, pedindo a Deus socorro, porque estavam passando fome, o pai doente não podia trabalhar, e a mãe tinha cuidado de uma opção de filhos e também não tinha condições de trabalhar. Então aquela criança pedindo ajuda a Deus. Aí ela percebeu, essa criança inocente pedindo ajuda a Deus para sua família. E eu, com tanto dinheiro, aí o que ela fez? Ela foi até aquela criança, procurou ajudar a família dela e muitas outras famílias, porque ela tinha condição, e com isso amenizou as dores dela, porque ela estava pensando no sofrimento dos outros, não só nela. Porque às vezes a gente pensa que está sofrendo muito e tem gente sofrendo muito mais do que a gente. Então, vamos confiar que Deus é Pai, Ele não abandona nenhum de nós. A dor é o remédio amargo que nós tomamos para curar a nossa alma que está doente. Então, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo e lhe dê força, coragem e esperança de seguir sempre em frente, porque Deus é Pai, Ele não abandona, e Jesus é o nosso Salvador, Ele também está conosco. Que a doce Mãe Maria derrama sobre todos nós os eflúvios de amor, de paz e de luz, sobre todo o planeta Terra, cada ser humano, encarnado e desencarnado. Que a paz e o amor de Jesus Cristo reine em cada coração, pois o reino de Deus está dentro de nós. Vamos manter essa luz acesa na nossa fé e na nossa esperança, que tudo nessa vida passa, que o nosso planeta ele é lindo, maravilhoso, é a escola que Deus nos deu a aprendermos, a crescermos como seres humanos. Fiquem com Deus, irmãos. Jesus os abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém.